uma grande alegria estarmos de retorno, aprendendo uns com os outros. Hoje, dando sequência ao tema que vocês já estavam abordando, escolhas, né? E, obviamente, que o tema perda dos entes queridos, né? O que será que vamos dialogar? Poderíamos começar a refletir com nós mesmos, abordando esse tema dentro da teoria da reencarnação, considerando a imortalidade da alma, percebendo-nos como criaturas divinas. Poderemos começar a pensar: quem sou eu? Como me percebo? Como me sinto neste instante? Aqui agora, me percebo mais como um ser dentro de um corpo ou um ser espiritual além do corpo? Por que começamos a refletir por nós? Porque é exatamente assim que vamos perceber os nossos entes queridos. Se nos percebermos dentro de uma visão materialista, biológica, vamos também ter este olhar perante nossos seres queridos. Quando nós nos percebermos mais como seres imortais, espíritos, nós também vamos ter a capacidade de perceber os outros assim. E com isso em mente vamos começar. O Espiritismo, em razão da sua complexa estrutura cultural, científica e moral e religiosa, é a doutrina capaz de equacionar o sofrimento, libertando as suas vítimas. Como nós nos sentimos ao ouvir o tema de hoje? Perda dos entes queridos. Será que o nosso coração está livre? Será que o nosso coração está apertado? Será que nós nos sentimos com dificuldades nessa área? Então nós estamos constantemente na escola espírita, como já mencionado no estudo. Essa escola que apresenta a teoria dentro da visão da imortalidade da vida, auxiliando a todas as consciências, sejam nós encarnados ou aqueles desencarnados que conosco estagiam, por ainda se estar presos às experiências vividas, para que nós vamos aprendendo a nos libertar de conceitos irreais da vida, de conceitos limitados perante nós, perante os outros, perante a transitoriedade aqui na Terra. É um consolo muito grande a todos nós, que vamos aprendendo a nos perguntar, como Jesus mesmo perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Se perguntamos diante dos nossos queridos, nossos pais, os nossos irmãos, quando nós nos perguntamos agora, quem é minha mãe? O que será que quis dizer Jesus à época e hoje, vendo ainda estender esse convite a todos nós? Será que é dentro de um referencial reducionista da vida ou será que é dentro de uma visão ampliada da vida? Quem são meus irmãos? Pois todo aquele que o faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nós já conseguimos ter despertado, estamos na proposta de despertar a consciência de que somos todos filhos de Deus, irmãos uns dos outros, estagiando transitoriamente pelas funções temporais, mas sendo solicitados pelo Espiritismo a dilatar o nosso olhar para expandir o nosso olhar uns para com os outros dentro da fraternidade universal, considerando a família universal, que expande o olhar além da biológica. A vida adquire sentido e significação, porque não se acabando no túmulo, amplia-se ao infinito, rica de oportunidades excelentes de aprendizagem. A visão espírita, como mencionado anteriormente, que visa a imortalidade da vida, vai além da visão reducionista, que vai trazendo significado diante das experiências que não são transitórias, todas elas em suas angulações diversas, incitando a consciência à aprendizagem máxima, que é o amor, onde nós estamos aprendendo a nos treinar ainda no estágio inicial, mas todos nós convidados, compreendendo que perdas dentro da visão da imortalidade da vida não existem, porque nós compreendemos que ninguém é de ninguém, nada e ninguém nos pertence. Portanto, quando estamos estagiando uns com os outros, nas funções variadas, é para aprender a nos desapegar em verdade, porque se visamos que a essência da lição da aprendizagem é o amor,
O amor verdadeiro, ele não se apega, ele não retém, ele libera, ele solta. Portanto, este trabalho interior vai nos libertar dos eventuais sofrimentos oriundos de teorias ou conceitos egocêntricos. A psicoterapia preventiva trabalha em favor da autoconsciência em torno da vida e da morte, constituindo a realidade única, a imortalidade do espírito. Somos seres espirituais transitando aqui, mas ninguém morre. O corpo biológico, nós não somos e ele não foi estruturado para perdurar para sempre, mas nós sim. Fomos criados simples e ignorantes e estamos dentro dessa jornada, estagiando nas diferentes existências, adotando corpos biológicos que não são criados para durar para sempre, mas nós existiremos além dos corpos. Entendendo conforme Leon Denis nos ensina que diante da visão espírita a morte é vida e vida em abundância. O cérebro não produz a mente, é razão pela qual a sua morte não deve constituir motivo de temor. Quando nós nos olhamos além do biológico, nós entendemos que o cérebro é um instrumento de expressão do espírito, mas não é onde que é a sede nossa. Transtornos depressivos graves também ocorrem como efeito do pavor da morte, induzindo os pacientes a fugirem das reflexões saudáveis para mergulhar, embora sem o desejar, naquilo que desejam. Quando nós nos negamos a olhar para a realidade, dentro das nossas mecanismos de defesa, da nossa imaturidade espiritual, como os benfeitores normalmente nos incitam a refletir, que somos crianças em espírito, nós às vezes nos deprimimos perante o movimento natural da vida, que é esse ir e vir dos seres perante a sua aprendizagem evolutiva, tanto quanto a nossa. Então, quando vamos ampliando a consciência para entender as leis naturais da vida, nós vamos compreender de novo que a morte não é o fim e nem temos que temê-la, mas é um fator natural decorrente da existência no físico como seres imortais, induzindo os pacientes a fugirem das reflexões saudáveis. Fugirem das reflexões saudáveis, que é a ampliação da consciência para compreender a beleza que o Espiritismo nos oferta da doutrina da imortalidade. É extremamente consolador compreender que todos nós existimos e existiremos para sempre, dentro deste caminhar evolutivo. Então não existe medo, nem depressão, não há necessidade dessas experiências que nós, porventura, trazemos na consciência devido às visões, às ideias, os conceitos reducionistas que trazemos. Perante o olhar da imortalidade da vida, esses conceitos eles são reestruturados e a consciência se amplia, atendendo às necessidades evolutivas nossas e dos nossos irmãos em evolução que jornadeiam conosco. Quando as experiências nos alcançam, nós, como seres, criaturas divinas, criadas por Deus, atendendo à sua vontade dentro do processo evolutivo, nós não reclamamos, nós não nos deprimimos, porque estamos dentro do movimento da aceitação dos eventos criativos. A saúde emocional legítima examina o fenômeno desencarnatório sem abrir campo a qualquer tipo de transtorno, proporcionando uma vivência significativa e profunda de cada instante, de cada realização, de todo sentimento expresso. A saúde emocional. Ouvimos falar antes no primeiro estudo que compreender algo sobre o campo intelectual uma coisa, emocional outra. Verdade, concordamos 100%. Porque nós podemos falar, como diz o outro, bastante sobre a temática da perda dos entes queridos a nível do intelectual. Mas se nós, como espíritos imortais, não trabalharmos através da vivência, a integração desses valores a nível do emocional, quando a experiência chega, que vamos estar diante de um ente querido que vai desencarnar meramente e retornar à pátria espiritual, nós podemos nos encontrar em dificuldades. Porém, quando nós, através das diferentes existências do ir e vir, vamos nos educando através da proposta de autoevangelização, conforme o Evangelho nos ensina, trabalhar a obediência, que é o desenvolvimento da inteligência intelectual em concordância com as leis de Deus, e a resignação, que é realmente a entrega da emoção conforme a vontade do nosso Criador, então nós vamos entender a questão com mais maturidade.
que nós estamos nos desenvolvendo dentro dos estudos espíritas, dentro das experiências que a vida nos remete. Todas as experiências trazem significância mais profunda para nós, além do campo ou do olhar periférico reducionista da visão materialista. Quando observamos as experiências num olhar mais profundo, porque nós vamos aprofundando no autoconhecimento, nos percebendo em maior profundidade, nós vamos percebendo que todas elas são aprendizagens espirituais, facilitando a conquista de nós mesmos perante a imortalidade da alma. Indispensável estar-se consciente da ocorrência que terá lugar no momento adequado. Nada obstante, sem assumir qualquer tipo de expressão de infelicidade ou de desgosto. Indispensável. Nós podemos estar inconscientes, então eu vou entrar numa negação, eu vou entrar na rebeldia ou na depressão, que são movimentos que a consciência se manifesta contrário ao movimento natural da vida. Porém, a proposta é para que nós nos resgatamos do inconsciente pelo consciente e aprendemos a apreciar todas as experiências no aqui e agora. Para todos nós, o único momento dentro da visão espírita é o presente. Passado já foi, futuro será. E aqui e agora estamos constantemente construindo o nosso devenir. Então, estar lúcido, estar apreciativo das experiências que nos chegam como fator natural da nossa evolução e trabalhar a nossa felicidade dentro delas e não a infelicidade resultante do nosso movimento de discordância da vontade do nosso Criador. Toda vez que a consciência se elege a ir em movimento, em concordância com a vontade do nosso Criador, nós estaremos em mais paz, em mais harmonia, aceitando as experiências transitórias. Lembrando sempre que vamos enfatizar que ninguém é de ninguém e nada e ninguém nos pertence. Isso por si só ajuda a passarmos pelas experiências transitórias. A morte física deve ser sempre encarada como um fenômeno normal, que o é do processo existencial. Nós, no nosso dia a dia, pensamos no nosso desencarne? Ou será que nós estamos tão automatizados, a gente levanta, vai trabalhar, acorda, vai lá para cá e já chega em casa, está cansado, pronto, vai dormir, acorda de novo e começa nesse movimento automatizado? A verdade é que todos nós já estamos desencarnando desde o momento que reencarnamos. Parece contraditório, mas não é. Só que a gente não é lembrado disso, às vezes nós mesmos nos esquecemos, mas essa é a realidade. Então, tem um ditado popular que diz, nós normalmente invertemos os valores. Normalmente sorrimos quando a criança nasce e chora quando o adulto desencarna. E os espíritos nos ensinam que deveríamos chorar quando a criança nasce, porque é o espírito retornando à Terra que necessita passar pelas suas provas e expiações que sintetizem aprendizados. E devemos sorrir quando chega o término do seu estágio, que está retornando à sua pátria espiritual. E isso é uma construção íntima de desprendimento. Não existe amor real onde existe apego, porque apego retrata egoísmo. Não há morte senão como processo de transformação, seja da matéria ou do espírito. Já temos essa percepção? Nosso corpo também não morre, apesar que nós falamos muito isso, o corpo morre. A gente aprende assim a falar e repete depois que a gente começa a estudar e vamos prosseguir o estudo, do autoestudo e vamos aprender a refletir, a dizer, já não é mais assim. Porque, olha, nem a matéria se destrói, nem o espírito morre. A matéria se modifica, se transforma, gerando outros elementos dentro da criação do universo. Então, nada morre, tudo se transforma. E o espírito também não morre porque ele é eterno. Ele meramente muda de dimensão. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. O que a gente entende com essas palavras profundas de Emmanuel? Dá para refletir bastante. Se nós nos encontramos com dor ou com sofrimento, que são instâncias psíquicas diferentes, o que a vida espiritual ou a vida maior nos incita é para que nós vamos crescendo. Vamos adicionar experiências. Então, se eu me encontro em dificuldade perante o desencarne de um ente querido, que eu possa, como ser imortal, refletir dentro dos meus conceitos reducionistas e ampliar a minha visão de mim, do outro e da vida. Com isso, nós vamos amadurecendo emocionalmente e vamos verdadeiramente
crescer em espírito, que é a proposta que o Espiritismo nos oferece. A dor de quem fica é, bem sabemos, motivada pela falsa e errônea ideia de que a morte seja o fim, separando para todo e sempre, irreparavelmente, os que partem dos que ficam na ribalta do mundo. Ninguém é de ninguém. Se nós nos apegamos às pessoas, vai ter um momento transitório de ajuste do nosso psiquismo. Então, até a dor, até o sofrimento, é o feedback interno que nos ajuda a isso, a nos soltarmos nossas ideias. Porque, realmente, os que partem, dos que ficam, existe esse intercâmbio constante. Essa é a mensagem de consolo que o Espiritismo nos apresenta, entendendo que ninguém morre e todos nós continuamos interconectados uns com os outros nos dois planos da vida. O importante é aprender a cuidar das nossas limitações interiores para que nós deixamos de construir ou de desenvolver as nossas dores e dificuldades internas e a estendemos aos outros, mesmo no plano espiritual. Por isso, começamos a nossa fala hoje a nos perguntar se temos consciência de quem somos, como nós estamos nos percebendo. Porque é exatamente isso que vai refletir. Entender que eles prosseguem, eles vão dar continuidade à sua vida, à sua jornada, à sua evolução no além, enquanto nós continuamos aqui, enquanto é nosso período aqui. Mas é importante que a nossa contribuição possa ser construtiva. Para isso ela necessita ser desenvolvida dentro de conceitos de mais alegria de viver. Agradecidos pela experiência enquanto estão conosco, nossos entes queridos, mas também agradecidos pela vida quando departem, porque estamos nos libertando do nosso egoísmo, compreendendo que cada criatura tem seu estágio limitado na Terra e cada um de nós segue as experiências evolutivas de que necessita para